agora. Então, meninas, assim, e de certa forma, né, fazer esse exercício de parar e de utilizar essa ferramenta, né, que a gente chama de escrita terapêutica, ajudou a atravessar também esse momento e enxergar, assim, a força de vocês. Sim. Quando a gente coloca no papel, dá uma concretizada, né? Sim. Eu me emocionei por diversas vezes, assim, escrevendo o livro, assim, relembrando histórias, relembrando momentos, né? Relembrando, assim, algumas dificuldades, momentos de felicidade. Então, assim, tudo isso veio à tona de forma, assim, de um turbilhão de emoções. Foi muito bacana, assim, sabe? Relembrar muita coisa, assim, relembrar... Porque, às vezes, na correria, assim, do dia a dia, a gente acaba que a gente não para lembrar de pequenas coisas que nos fizeram, né, ser tão fortes. Então, assim, isso trouxe muita coisa de volta para mim. Isso foi muito bom. Quando a gente revisita, né, as situações, a gente pode ressignificar. Exato. Então, assim, a escrita, ela é terapêutica justamente por dar essa oportunidade. A gente não pode mudar as coisas que aconteceram, mas a gente pode olhar com um novo olhar. E, assim, quando a gente coloca no papel e para e fala, nossa, a gente passou por isso tudo mesmo e a gente conseguiu. E, às vezes, são coisas que a gente achava que eram irrelevantes, coisas que eram muito pequenas. E quando a gente coloca no papel, a gente fala, nossa, realmente é uma história, sabe? Realmente tem uma superação nisso tudo. E engraçado, meninas, é que às vezes detalhezinhos que fazem a diferença e que também nos mostram o quanto a gente pôde ser forte, né, diante desses desafios que a gente enfrentou, né? E ficam lá guardadinhos na memória. E aí, quando você faz esse exercício, que você puxa pela reflexão, que você se dedica ali à escrita terapêutica, eles afloram de um jeito assim incrível, né? E a gente, poxa, mas eu tinha até esquecido que eu tinha realizado, né? Essa ação, né? Esse feito aqui. E aí, meninas, a gente se pega com esse registro como se fosse assim eternizado ali a nossa fonte de energia, a nossa fonte de renovação, porque cada vez que a gente pensar em fraquejar, que a gente olhar para cá, aí a gente vai lembrar, né, da nossa história, da história de vocês, né? Eu digo a nossa história, eu estou dizendo assim, da história de cada um de vocês que conseguiu, né, concretizar esse desejo, esse sonho, né, e colocar aqui no livro, porque toda vez, eu acredito que toda vez que vocês fizerem a leitura, vai vir uma mensagem diferente, vai vir um ensinamento diferente, né? E isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. A gente olha e diz, ah, não, eu não tenho tempo, eu tenho tanto paciente para atender, eu tenho tanta coisa para cuidar, sabe? Eu acho que não é um momento, né? E deixa a oportunidade passar, né? Mas vocês fizeram diferente, vocês enxergaram ali a oportunidade, né? De estar eternizando o que vocês realizaram. E que isso vai ficar de exemplo para muita gente aí de suas gerações futuras, né? Não digo só da família, mas de muitas outras pessoas que vão ser tocadas pela história de vocês. E assim, como é que vocês veem, como é que vocês olham para essa responsabilidade? E também até mesmo pensando em pessoas próximas, né? Que elas vão poder ali estar lendo, tendo acesso e descobrindo muitas coisas que eram só de vocês, que eram muito íntimas, mas que vocês, nesse momento, disseram assim, não, tá no momento de compartilhar isso aqui, porque eu sei que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu acho que quando a gente se expõe, a gente mostra, né, as fragilidades, a gente meio que permite que o outro entre um pouquinho ali na vida da gente, toque algumas feridas, tal. Então, o processo da escrita foi o pesar um pouquinho. Até que ponto mostrar uma vulnerabilidade, o me colocar nessa posição, pode servir para inspirar ou para
fazer um bem maior para alguém. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu acho que as meninas, eu acho que a doutora Luísa tem filhos, né? Tenho. Não sei se a doutora Rivânia tem. Eu pensei muito na minha filha. Então, hoje ela vai fazer 3 anos agora, só que daqui a 10 anos, 15 anos, ela vai ter acesso a isso. Ela vai ter acesso, sabe? Poxa, o que é que minha mãe fez? Então, o deixar registrado é justamente contar um legado. Olha, durante a pandemia, durante aquele período em que estava todo mundo, né? O mundo estava meio que de cabeça para baixo, estava todo mundo em sofrimento e tal, minha mãe resolveu expor um pouco da vida dela para tentar motivar os outros, para mostrar para os outros que cuidar da saúde mental é importante. Então, assim, uma gotinha lá no oceano, mas de alguma forma a gente plantou uma sementinha. E isso vai ficar para gerações. Com certeza. Doutora Louise, deixa eu só perguntar, Riva, você está nos dados móveis? Ela está congelada. Se você não tiver, tente colocar nos dados móveis, eu acho que vai melhorar. Talvez seja a questão do sinal oscilando. Olha, já caiu de novo, tá vendo? Eu acho que ela não tá ruim. Mas vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa a gente remarca uma data com ela. Tá, doutora Louise? Então, como eu tinha falado anteriormente, porque tava cortando o áudio, né? Eu tenho 5 filhos. E eu acordei com meu filho de 5 anos, lendo o livro. Ele estava sentadinho na sala, lendo, porque o primeiro livro que eu recebi, quer dizer, eu recebi a caixa, e o primeiro livro que eu dei para alguém foi para os 3, que eu tenho 3 filhos. Então, eu dediquei para eles aquele livrinho, e o meu filho do meio, eu acordei de manhã e ele estava lendo o livrinho no sofá. Então, assim, para mim, foi a melhor sensação do mundo, sabe? Saber que seu filho está ali, lendo um pedacinho da sua história, né? Entendendo um pouquinho de quase nada, que eu digo assim, porque muito pequenininho ainda, mas assim, ele me pergunta, ele me questiona, e mais para frente isso vai ser, né? Como a Isabela falou, é ali uma gotinha no oceano que ficou para eles ali plantada, né? Para eles se espelharem no que foi bom, modificarem o que não foi tão legal, e aí, dia a dia, se aperfeiçoando no que puder, né? Não só eles, mas assim, quem tiver a oportunidade da leitura ali. São muitas histórias, então assim, de cada uma dá para tirar muitas lições. E só de vê-los, né, com o livro, né? A minha também tem 5 anos, ainda não lê, mas ela quando ela vê o livro, né, Eu Sobrevivi ao Câncer, ela diz, aqui é o livro da mamãe. Ela sempre ela vê, ela diz, é o livro da minha mãe. Minha mãe escreveu um livro, né? Ela diz a todo mundo assim, então ela já sente aquele orgulho. Então, assim, ali eu já percebo que o meu exemplo já foi lançado e que ela já pôde absorver, né? E que talvez isso já desperte nela, né? Eu também vou querer escrever um livro. A minha mãe escreveu, então eu também quero escrever um livro, né? E a gente vê muito isso, né? A gente trouxe também depoimentos de outras coautoras também, né? Dentro desse aspecto, né? De felicidade por já ter cumprido esse papel de exemplo para os filhos. Então, eu acho que só aí já vale, né? A gente sabe que vai muito além da nossa família, vai muito além dos nossos, né? Do nosso raio de alcance, porque são coautores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, assim, vai muito além do alcance e do raio de alcance da doutora Louise, vai muito além do raio de alcance da doutora Isabela. Então, a gente sabe que muitas pessoas serão tocadas, né? E a gente entende que cada história é única. E aí, meninas, qual foi, assim, a sensação, né? Depois de tudo pronto, né? Porque foi... como vocês disseram, foi um recorte, né? Dá aquela vontade de querer compartilhar muito mais do que o espaço permite, né? A gente quer trazer muitos detalhes, a gente quer trazer muita coisa, mas aí, enfim,
vocês concluíram o capítulo ali, leram e se agradaram daquilo que vocês produziram. E qual é o sentimento, assim, né? Quando vocês finalizam e que vocês podem respirar tranquilas, assim. Pronto, a minha parte eu fiz aqui, agora vamos esperar o livro chegar, né? Gera, assim, expectativa, né? Qual foi o sentimento que vocês puderam experimentar nesse momento, assim? Eu acho que uma ansiedadezinha, né? Assim, a ansiedade é um sentimento normal, intrínseco do ser humano, então a gente fica mobilizada. Como a doutora Luísa falou também, uma das dificuldades era saber em que enquadrar. Entre tantas experiências da vida da gente, qual foco dar? E aí, para mim, no meu processo, foi aquele medinho de, poxa, e se eu tivesse dado uma ênfase maior a outra coisa? Será que a história que eu resolvi contar, esse gancho que eu peguei, era realmente o principal? Então, ficou um pouquinho daquilo, mas eu lembro, assim, muito claramente, no dia que eu enviei, demorou um pouquinho, né, que você estava recebendo, e aí que você, Leca, mandou uma mensagem e falou assim, nossa, seu depoimento vai ajudar muita gente. Aí eu consegui respirar aliviada. Eu falei, não. Então, realmente, na parte que eu foquei, de contar sobre um processo de depressão, de tocar sobre o meu adoecimento, de como é que foi o meu processo, por mais que tenha sido um pouco doloroso para mim relembrar isso tudo, mas vai servir, sabe, para outras pessoas lidarem também com a doença e saberem. Então, foi aquele misto de ansiedade, de, poxa, como é que as pessoas vão receber isso? E de alívio do nosso, a minha parte eu fiz. Tá lançado aqui, espero que ajude alguém. O meu também, assim, fiquei na expectativa, né? Porque, assim, tantas pessoas fizeram parte, sabe, da caminhada. Eu queria muito ter, assim, citado todo mundo com muitos detalhes, com muitos agradecimentos, né? Enfim, é impossível fazer isso, impossível. E senão a gente não contaria nada de história, era só agradecer, agradecer, agradecer. Então, assim, a gente ter que filtrar isso para mim foi muito difícil. Porque eu sou muito grata à vida, a tudo, assim, tudo que me fez sofrer, porque eu aprendi com sofrimento, a tudo que me fez ser mais forte, né? A tudo que me fez passar por muitas provações, por muitas coisas, muitas noites de sono de estudo. Enfim, assim, muita coisa que eu queria ali ter colocado, na verdade, mas que a minha dificuldade maior foi essa. E a expectativa era que ficasse, assim, claro para as pessoas, um pouco daquela caminhada, porque na minha cabeça é tudo muito claro, porque eu vivi aquilo, mas as outras pessoas que estão lendo, né, eu precisava passar uma mensagem que fosse realmente de forma objetiva, clara, e a minha preocupação maior era essa, assim. Mas eu acho que eu não sei, eu acho que eu fui uma das últimas a entregar até, porque, meu Deus, eu fiquei, assim, acho que contando os últimos minutos, meu Deus, eu tenho que enviar, só falta eu. E enfim, assim, deu certo. Acho que bom. E depois veio o alívio, né? Veio o alívio. Depois que você envia, acabou. Aliviou. E, meninas, e assim, o legal disso tudo é que vocês se desnudam de qualquer vaidade, né? Porque assim, quando você abre a sua vida, né, as suas fragilidades, e você mostra ali, olha, quem olha assim, né, a doutora Luísa, toda bonitona lá, toda coisa, a gente vê as fotos dela toda traduzida, não sei o que tal. Aí a gente nem imagina, né, o que ela passou. E Bela também segura, quando Bela fala, né, você sente segurança, você sente acolhimento na voz dela, ela tem um tom de voz que já traz uma calmaria para você, assim, parece que te abraça a voz dela, né, Isabela. Então, se você olha para ela e diz assim, como essa psicóloga teve depressão? Como assim? Uma psicóloga que cuida, né, de saúde mental teve depressão? E assim, é muito lindo de ver isso, né, essa entrega de vocês.
de se desnudarem, assim, das vaidades, né? Porque tem gente que prefere esconder, né? Não que eu digo esconder, mas omitir, guardar ali para si e pronto. Não, eu sou aqui a psicóloga, aquela mulher forte, que aconselha, que trata a saúde mental dos outros, tal. Não, eu sou de carne e osso, né? Eu também posso passar pelas situações que os meus pacientes passam hoje, mas eu vou entendê-lo um pouco mais porque eu já vivi isso. Então, eu acho que até os próprios pacientes já lançam um olhar diferente, né? É porque isso acaba humanizando o profissional. E aí a gente vê a doutora Luísa também trazendo todas as dificuldades que ela passou lá no início para ela chegar onde ela está hoje, assim. E não foram poucas dificuldades, foram muitas, né? Ela sofreu muito quando ela fala em sofrimento, mas é sofrimento no quilo, né? Coisa pouca não, não é em grama não, é no quilo, como diz a história. Então, é pesado de ver, sabe? E é bacana também de ver que ela foi capaz de superar e de que isso hoje é motivo de orgulho para ela, é tanto que ela, né, abriu isso para o público. Ela contou lá na história dela, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma preocupação, né, sem nenhum medo de crítica, né? Sem nenhum medo de crítica, porque quando a gente traz as nossas fragilidades, as pessoas às vezes olham e acham que, é porque está querendo aparecer. Não, né? Então, assim, como foi, meninas, para vocês, assim, essa hora de decidir, né? Porque, como vocês disseram, o espaço é muito pequeno, eu queria fazer tanta coisa, eu queria escrever tanto, né? E a gente brinca aqui que na verdade, assim, um ensaio, né, para o futuro projeto. Um projeto exclusivo de cada um de vocês, né? A gente vai ver isso no futuro. Mas na hora de elencar, assim, o que vocês priorizaram na escrita de vocês? Quer começar? Eu? Sim. Bom, a gente tem a consultoria, não, como é que uma assessoria, uma orientação, né, com relação a isso. Então, isso facilita muito, porque, assim, eu gosto de escrever, mas não é escrita para um livro, eu nunca escrevi um livro, né? Então, ter toda aquela parte técnica foi essencial, assim, para a gente conseguir definir o que poderia colocar, como colocaria, como seria início, meio e fim ali. Então, assim, aquelas orientações, aquelas instruções foram essenciais. Porque, como eu disse, eu gosto de escrever e quando eu pego a caneta, eu vou embora. Me manda que eu tô escrevendo. Escrever é comigo mesmo. Meus prontuários, até assim, os colegas assim, comentam e tal, porque eu atendo por convênio, então convênio, o prontuário é do plano, né? Então, assim, aparece ali todas as especialidades. Então, Luiz, como é que você escreve tanto? Assim, numa consulta. Porque, assim, o paciente tá falando e eu tô ali, tô escrevendo, eu gosto de detalhes, eu gosto de uma história bem contada. E é assim que eu faço, né? Então, se eu não tivesse essa orientação, pode ter certeza que ali ia sair muita coisa, viu? Eu cheguei a escrever um capítulo inteiro para olhar para a história depois e falar, não é essa história. Foi mesmo. E, pois é, contei a história toda no começo, mas com um distanciamento. E aí depois, né, com a mentoria, e olhando realmente de perto, falei, não é. Se é para contar a minha história, tem que ser pessoal mesmo. Então, deixa eu abrir mão da vaidade mesmo, deixa eu mostrar a ferida. Era importante mostrar a ferida, não maquiar, não trazer muito filtro. Então, foi esse processo. O escrever para depois olhar e falar, não é isso. Não é isso que se precisa nesse momento, sabe? Nesse momento precisa da verdade nua e crua, sem muita pincelada. Então, vamos trazer um pouquinho disso.
Muito bom, meninas. E assim, não que não vai estar ali explícito, né? Quem é a doutora Isabela, quem é a doutora Luiz, né? Você não focando, não só dando visibilidade ali ao seu lado profissional. Muito pelo contrário, né? Você está se mostrando ali que você é uma profissional humanizada, que você é capaz de simplesmente mostrar quem você é de verdade, né? Que você, assim como qualquer outra pessoa também, tem as suas fragilidades, tem as suas dores, mas que você soube como lidar com essas dores, né? E aí a gente chama atenção para quem está aqui acompanhando a live, para quem vai ver essa live depois, né? Outros profissionais de saúde, para dizer que a gente está com o volume 3 aberto, né, meninas? Do projeto de vocês. Então, a gente está também com essa oportunidade para você que é profissional da área de saúde, que tem interesse em viver essa experiência que as meninas estão relatando aqui, né? Como elas disseram. Não é simplesmente só contratar o serviço, você escrever e mandar. Não, tem todo um acompanhamento, não faz sentido, né? A gente fazer uma proposta e simplesmente deixar a pessoa seguir sozinha, né? Como a doutora Luiz acabou de relatar isso. Se eu tivesse sozinha, né, eu teria escrito aí muitas coisas e talvez fosse para um capítulo sem uma conexão, né? Sem um começo, meio e fim, para que as pessoas pudessem entender. Então, ia acabar de uma forma ficando um pouco confuso, né? Então, existe todo um processo, existe todo um método, né, que é passado para o autor. Então, a gente está com o projeto 3 aí, aguardando você que quer também vivenciar essa experiência para futuramente, né, tá com essa mesma sensação que as meninas estão hoje. Meninas, em relação à questão de feedbacks, né? Depois que o livro chegou, que os amigos, que a família teve acesso, né? Eu sei que, acredito que vocês surpreenderam aí muitas pessoas, né, com esse livro. Como foram os feedbacks? Me contem. Graças a Deus foram todos positivos. Assim, eu vi um interesse de alguma pessoa que leu, eu preciso comprar para dar para outra pessoa, e fulano de tal vai gostar de ver essa história. Então foi um feedback bem positivo. Eu, para falar a verdade, ainda estou no processo de distribuição, viu? Ainda teve gente da minha família é grande, ainda tem pessoas que não receberam ainda. Todo mundo cobrando. Todo mundo tá, né? Vai pegar no meu pé. Mas assim, tá aqui, tá separadinho, vai com dedicatória para cada um, né? Então, assim, vai com todo o carinho do mundo. Meninas, tem um monte de comentários aqui. Eu estou tentando abrir para ler para vocês, mas está travando. Desde ontem que o Instagram tá com esse bug e eu não consigo abrir aqui. Já tentei desativar os comentários também para que vocês pudessem ver. Mas eu não consigo de jeito nenhum abrir aqui a caixinha de mensagens. Só consegui abrir essa primeira, já fiz de tudo aqui e não consigo de forma alguma. Então, eu vou pedir até desculpa para as pessoas que fizeram esses comentários. Tem 15 comentários aqui, meninas, para vocês. Deve ser mensagem de carinho, elogio, né? Perguntas. Mas, infelizmente, não está destravando aqui. E eu peço desculpa ao pessoal que interagiu aqui com a gente, mas eu não consigo abrir a caixinha, infelizmente, né? Fico triste por isso, que eu sei que é muito bom a gente receber carinho, né? E sempre vem muito carinho quando a gente abre live aqui para vocês, né? O pessoal está acompanhando. E aí, meninas, né? Dentro dessa pegada de escrita, se fosse para vocês chegasse novamente hoje, né, a proposta, depois de vocês já terem vivido essa experiência e tal, sabendo como funciona, né, e tudo, se essa proposta chegasse hoje, né, vocês aceitariam o desafio ou não? Assim, não, é muito trabalhoso, não dá, eu tô com muito compromisso e tal. Já sabendo da experiência, mas como se vocês não tivessem feito. Uhum.
Sim, eu aceitaria, sim. É como eu falei, né? Para mim, quando essa proposta veio, caiu assim certinho, porque, como eu disse, deixar esse legado eternizado, né? Deixar uma pequena mensagem que seja ali, foi você que escreveu, tá no livro, muitas pessoas vão ter acesso, não só aqui em Alagoas, no Brasil inteiro, porque tem personagens do Brasil inteiro envolvidos. Isso me deixou assim, muito feliz, foi muito gratificante. E eu, com toda certeza, aceitaria novamente. Também, e recomendo essa questão do deixar, né, o registro de nossas experiências e a forma como foi um processo muito leve, assim, sem uma cobrança, é óbvio que tinha uma parte de organização, de prazos, mas foi tudo feito de uma forma muito leve, muito acolhedora. Então, faria sim e recomendaria. Que bom, eu fico muito feliz, viu? A gente aqui da equipe fica muito feliz, né, por ter vocês no nosso time e por saber que realmente a gente cumpriu, né, o que nós prometemos, né? Porque a Vale é uma empresa séria, né? A gente se propôs a fazer esse trabalho, né, de incentivo à escrita, de incentivo à leitura e a gente, pelo que vocês dizem, pelos feedbacks, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Agora, meninas, só para o pessoal entender assim, o contexto dessa história, por que eu babo tanto esse livro, porque eu falo tanto que ele realmente é um livro incrível, que vale a pena você fazer a leitura, vale a pena você estar entrando aí no direct das meninas, pedindo o seu exemplar para ler, né, para compartilhar também com outras pessoas a leitura. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da história de vocês, um spoiler, né, para o pessoal entender assim, né, esse contexto da história, porque que eu faço tanto elogio, porque que eu digo que vale tanto a pena. Tá? Então, eu queria que vocês trouxessem sim um panorama só para eles entenderem um pouquinho. Vai, Louise. Meu Deus, logo para mim, primeiro. Eu que tenho mais dificuldade de resumir as coisas. Não, mas vá tranquila. Vá tranquila. Bom, a minha história, como a Aleca leu a princípio aí, né, na minha biografia, eu cursei administração, já trabalhava, já tinha 2 empregos, e meu esposo, que na época era meu namorado, né, ele era da área da saúde, ele cursava fisioterapia, mas tinha muita vontade de fazer medicina, o que o atrapalhava, muitas vezes era a tal da ansiedade, né, na hora da prova, ele não evoluía tão bem, e aí acabou que esse sonho ficou um pouquinho de lado, e quando nós começamos a namorar, minha sogra, um anjo do céu, ela resolveu me pedir para intermediar essa questão da medicina com ele novamente, porque ele já tinha desistido. E aí, nessa questão de intermediar, né, veio o convite, partindo dele, da minha sogra, da gente fazer medicina. Né? A gente foi primeiro, eu fui para Santa Cruz de la Sierra, passei um ano lá, assim, foi um ano de muita dificuldade, assim, no sentido de longe de casa, longe dos familiares, né? Assim, era tudo muito novo, a dificuldade com outra língua, né? Assim, até se habituar e tudo, assim, porque em casa, né? Eu tinha quem me acolhesse de todas as formas, e lá era só eu e ele. Então, assim, passamos um ano lá. Nesse um ano, nós estudamos praticamente, assim, a gente era uma coisa assim de militar, porque meu esposo, ele é muito regrado e ele é muito assim, quando ele coloca as metas, os objetivos, ele tem que cumprir de todo jeito. Então, ele fazia os cronogramas de estudo e a gente era ir para a faculdade e a única coisa que a gente fazia era faculdade, academia e estudar. Final de semana, vez ou outra, um cinema, mas estudando. Quando foi no final do ano, nós ficamos lá o ano inteiro, né? No final do ano, quando a gente voltou para o Brasil, de férias, de final de ano, era as épocas dos vestibulares e tudo mais. Então, a gente fez em Belo Horizonte, em Brasília e em Salvador.
Nós fizemos prova e aí passamos em Brasília, os dois. Para a gente aproveitar o que tinha cursado lá, a gente tinha que ter cursado pelo menos 1 ano e meio. E a gente só tinha cursado 1 ano. Então, a gente resolveu recomeçar. Começamos o primeiro período, né? Não aproveitamos nenhuma matéria. Então, foram 7 anos de medicina, ao invés de 6. Né? Então, a gente passou esse período em Brasília, mais perto de casa, ainda longe, mas mais perto do que lá em Santa Cruz. E assim, um apoiando o outro, sabe? Um sempre nos estudos, em tudo, assim. Então, a gente foi super parceiro, nos formamos, voltamos para Maceió, né? Aqui eu abri a minha clínica junto com a minha sócia, a doutora Jordana, e aí nós estamos aqui tocando barco. Aí depois eu voltei para Maceió, fiz minha residência, né? Fiz a minha residência em psiquiatria, comecei aqui e terminei em Santa Catarina. Morei em Santa Catarina 2 anos, em Florianópolis. Fui com 2 filhos, voltei com 3, voltei com catarinense. Eu já ia dizer que ele esqueceu dos filhos no meio dessa história aí. Não, os meus meninos, meus tesouros, como posso esquecer? Eu tenho 3, são bem escadinhas assim, tem um de 7, um de 5 e um de 3. E esse de 3 nasceu em Santa Catarina, voltamos para cá e aqui, né, foi quando a gente abriu a clínica. Estamos com muitos projetos aí, bem bacanas, assim, com relação à psiquiatria. Nós temos psicólogos integrados na clínica. Estamos com um projeto de expansão e está, assim, bem bacana. Sempre cuidando da saúde mental de forma humanizada, né? Esse é o principal, esse é o ponto-chave, né? A saúde mental, hoje em dia, sem a humanização da saúde, não existe. Ficou para trás, né? Muitas pessoas ainda têm esse bloqueio, né? De chegar até o psicólogo. A Isabela deve sentir isso também, né? Um bloqueio de chegar para procurar ajuda, para o psicólogo, para o psiquiatra. Não, eu não tô louco, não. Então, assim, com essa pandemia, né? Com toda essa questão que mexeu muito com a saúde mental de todo mundo, isso acabou estreitando um pouco, né? Desmistificando um pouco, assim, o que as pessoas pensam a respeito da saúde mental. Não é só para louco, né? Assim, vai muito além disso. Muitas pessoas precisam e a gente traz qualidade de vida, né? Não existe o físico sem o mental. Então, é impossível você cuidar só da parte física e esquecer da mental, que é o que comanda o resto. E acabou que isso veio, né, assim, a envolver todo mundo aqui na clínica. A gente, né, como eu disse, tem esse projeto de expansão e acolhemos todos os tipos de pacientes, né, da criança ao idoso. É bem bacana. Então, assim, resumindo, consegui resumir até, que é muita coisa. Obrigada. Muito bem. Vai lá, Bela. Então, a minha história começa com a história de que eu, pequenininha, eu criança, eu já queria escrever um livro. Só que eu queria escrever um livro contando de tudo de ruim que acontecia na minha vida. E assim, minhas irmãs brincavam comigo até hoje que eu queria escrever a história de Poti, que coitada de Poti, tudo de ruim acontecia com ela. E quando me veio, né, essa proposta de escrever realmente o livro, eu lembrei muito dessa história lá da infância, mas eu pensei em ressignificar. Ao invés de trazer tudo de ruim que tinha acontecido, trazer o que de bom surgiu a partir disso. Então, assim, todo o sofrimento, tudo que a gente passa ao longo da vida da gente, serve de aprendizagem, de evolução. Então, o meu relato fala muito sobre isso. Sobre uma criança que olhava para situações de adoecimento, de sentimentos que não eram bem elaborados, até a adolescente, como é que era lidar com isso. E ao longo da vida adulta, né? A questão da pandemia, as mudanças, a forma com que tive que me adaptar, a questão do consultório. E que em todo esse processo, mesmo tendo altos e baixos, porque a vida da gente nunca é totalmente linear, né? A gente acha que o processo de evolução, o processo de autoconhecimento é uma linha reta ou ascendente. Só que não é assim, não. A gente está lá em cima, daqui a pouco a gente desce e a vida da gente vai oscilando. Tem momentos que a gente está
ótima, tem momentos que a gente está cá embaixo. E foi justamente esse relato de que, olha, às vezes está tudo muito bem e ótimo, mas às vezes a gente não está bem e mesmo assim a gente precisa se dedicar muito. Uma das coisas que eu tenho como vantagem é que eu faço o que eu amo. Porque se eu não fizesse, eu não dedicaria tanto. Então, mesmo na dificuldade, mesmo não estando bem em alguns momentos, eu conseguia tirar forças para ajudar, porque eu fazia o que eu gostava, eu sabia que tinha um propósito nisso tudo. Então, assim, eu coloquei, acho que no início logo do meu capítulo, tinha que era uma história sobre amar e servir. E é justamente como eu encaro o meu propósito de vida, sabe? O levar o amor a partir da escuta, do acolhimento do paciente, do ser um diferencial na vida daquela pessoa, sabe? Através da escuta, através do acolhimento. Então, que independente, né, das fragilidades que a gente tem, das vulnerabilidades, de como trazer isso para o dia a dia, para a prática profissional. Bacana, meninas, e que legal, né? Eu sempre digo que cada encontro da gente aqui, né, cada história é única, mas sempre tem um aprendizado, sempre tem uma lição para a gente absorver e a gente também sempre tem alguma coisa para contribuir. Então, assim, ó, quase uma hora aqui de live, né? Eu queria pedir desculpa demais ao pessoal que está aqui acompanhando. Eu estou só vendo chegando mensagem para vocês e eu fico com o coração partido, porque eu sei que vem muito elogio, vem muita coisa gostosa de ouvir e eu não consigo abrir. Então, eu peço desculpa a todo mundo que está aqui, que fez essa contribuição, que está interagindo, que está mandando perguntas, que está mandando elogio para as meninas. Por favor, depois mandem esses elogios aí no WhatsApp dessas moças maravilhosas, pelo amor de Deus, para tirar pelo menos um pouquinho aqui da minha sensação e que eu estou sentindo aqui. Mas olha, meninas, então, é como eu disse, né? Mais uma vez, agradeço demais, assim, né, de ter essa vivência com vocês, esse momento com vocês, de aprender ainda um pouco mais com a experiência de cada uma de vocês. E eu tenho certeza, assim, que muitas coisas boas vão acontecer, né? Depois que vocês... Não porque vocês aceitaram o convite da editora, mas porque vocês se entregaram no propósito, né? De se desnudar e simplesmente mostrar as fragilidades de vocês e mostrar que vocês também puderam ser fortes para ressignificar tudo isso que vocês viveram. Então, assim, eu tenho certeza que essa parceria, essa missão, ela não termina aqui, né? A gente ainda tem muito a construir. Então, queria agradecer demais a confiança de vocês, a nossa equipe, né? A disposição de vocês para parar, porque eu sei que vocês são extremamente ocupadas, né? Vários pacientes para atender, tem as demandas em casa, tem os filhos, tem o marido, tem tudo em casa, tem a família. E vocês pararam esse momentinho aqui para vir dividir com a gente, né? Essa sensação de ter recebido o livro, de ter de estar aí com a sensação, né, de missão cumprida. Então, eu vou abrir espaço aqui para que vocês possam fazer as considerações finais, agradecer o pessoal que está aqui com a gente desde o início, né? A Rivânia também, né? A doutora Rivânia não conseguiu permanecer aqui na live, ela estava com um desafio na internet, como a gente viu aqui, mas a gente vai agendar uma outra data, tá, pessoal? E depois a gente vai estar divulgando. Então, eu queria agora, meninas, que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? Para a gente encerrar aqui o nosso momento, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que, primeiro, a oportunidade de ter escrito o livro, todo o apoio, né, por essa mentoria, pelo companheirismo, que eu acho que vai além da questão profissional, quando você chamava a gente no WhatsApp, quando você se importava realmente com o processo, trouxe um confortozinho para o coração na hora da escrita. Então, eu queria te agradecer. Agradecer também, né, a doutora colega, que estava também nesse processo. E a gente fez a mentoria junta, né? Eu lembrei. Foi mesmo. Então, assim, o ler as histórias, para mim,
foi de extrema importância. Porque, assim, naquela mentoria, já falava, nossa, as meninas têm histórias muito interessantes. Então, não é só a minha história. Foi a oportunidade de compartilhar com pessoas maravilhosas, assim, de falar, nossa, quanta coisa que as pessoas passaram. Então, eu só tenho mesmo a agradecer, sabe? E agradecer a todo mundo que está participando também, né? Por mais que a gente não tenha visto as mensagens, mas fica como se a gente tivesse recebido. Uhum. Eu também queria agradecer pelo convite, como a Isa falou, agradecer pela oportunidade, né, de deixar ali um pedacinho escrito e poder dividir, né, com as pessoas tantas coisas, né, assim, poder também ler essas histórias maravilhosas aqui, né, um livro recheado de tanta coisa bonita. E agradecer a você, Leca, né, por toda a atenção, por todo o cuidado, por toda a paciência. E a todo o corpo técnico envolvido, né? O pessoal da edição, é tudo, né? É muita gente envolvida. Da produção, é muita gente envolvida. Então, assim, agradecer a todo mundo pelo carinho. Vocês são um sucesso. Parabéns, viu? A gente que agradece. Nós ficamos muito felizes, viu, meninas, de ter vocês no nosso time aqui, né? Porque a gente forma um time e ninguém solta a mão de ninguém, viu? Aqui não vão sumir, não. Fiquem por aqui, porque a gente tem muitas coisas para realizar juntas. E, assim, tenho certeza que tudo que a gente realiza aqui tem um propósito e é realizado com muito amor, sabe? Eu já estive na posição, né, de coautora, já recebi a orientação, eu já passei por todo esse processo que vocês passaram e eu simplesmente assim fiquei encantadíssima, né? Virei parceira e de parceira fui convidada para fazer parte da equipe, né? E olha quanta coisa a gente já conseguiu construir dentro de pouco mais de um ano, né? A editora nasceu na pandemia, ela se expandiu na pandemia e nada disso, meninas, seria possível se a gente não contasse com cada um de vocês que confiou no nosso trabalho. Então, nós que agradecemos, né, a confiança e a parceria, né, porque é muito além de um serviço que a gente oferece. Na verdade, a gente acaba criando um laço, né? E uma conhecendo a história da outra, se conectando à história da outra, se fortalecendo no exemplo da outra, e que esse movimento que a gente construiu aqui, ele seja cíclico, ele tenha continuidade e que ele não pare, né? Que a gente possa também inspirar muitas outras pessoas também a viverem essa experiência que a gente viveu. Então, pessoal que ainda está aqui com a gente, eu quero agradecer demais aqui a presença de vocês que ficaram aqui desde o início da live até agora. Como eu disse, infelizmente o Instagram aqui bugou e eu não consegui abrir as mensagens. Já está em 30 mensagens. E eu não consegui ler uma mensagem sequer. Mas envie essas mensagens para as meninas aí no direct, no Instagram delas. Vai lá no WhatsApp, manda, porque é importante. Toda vez que você quer mandar um pouquinho de carinho para a pessoa, né, isso faz a diferença no dia da gente. Então, é bacana receber isso. Não deixa de mandar, não, a mensagem. Copia aí e manda lá no direct das meninas, tá? Então, olha, a live fica salva. Vocês podem compartilhar aí com os amigos, tá? Depois, aqui de 24 horas, ela também vai para o nosso canal no YouTube, então o link fica lá disponível, né? Vitaliciamente, como diz a história. E quem não segue a Vale Editora ainda, passe a seguir, compartilha aí os nossos projetos, dá uma passeada no feed, tem vários projetos abertos. Se você quer profissional de saúde, venha viver também essa experiência que as meninas viveram, né? Como eu disse, ó, a gente está na 3ª edição do projeto. Essa daqui foi a primeira e esse daqui é o livro das meninas, a 2ª edição. E a gente está agora, né, com o 3º volume aberto, né? Estamos quase fechando, mas ainda estamos esperando você que quer viver também essa experiência. Então,
Meninas, boa noite. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Maravilhoso. Beijo, boa noite. E gratidão. Boa noite, meninas. Boa noite. Pela disposição, viu? Então, cheiro e tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.